Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Wesley e na aula de hoje nós iremos estudar sequências. Mas o que é uma sequência ou sucessão, que é também chamada de sucessão? É quando os elementos de um conjunto estão dispostos em certa ordem seguindo um padrão. Então aqui nós temos um exemplo de sequência que se trata da sequência dos múltiplos naturais de 3. E esse primeiro elemento aqui da nossa sequência, que é o número 3, nós chamamos esse elemento de termo da sequência. E por ele estar aqui no começo, ele é o primeiro termo da sequência, ou também chamado de termo A1. Já o número 6, que é o segundo termo da sequência, é também representado como termo A2. Já o terceiro termo, que é o 9, representado como termo A3. Já o número 12 é o valor referente ao quarto termo, ou seja, o termo A4. O número 15 é o quinto termo da sequência, ou seja, o termo A5. E por aí vai. Nós temos aqui o A6, que é o sexto termo. Nós temos o A7, que é o sétimo termo. Nós temos o A8, que é o oitavo termo. E, por seguinte, nós temos o termo A9, que é o nosso nono termo. Porém, ele não é o último, já que os múltiplos naturais de 3 são infinitos. Então, nós representamos aqui, nesse símbolo de reticências, representando os termos seguintes que seguem o mesmo padrão que os anteriores. Mas como que eu faço para representar um termo que está lá na frente, qualquer termo da sequência? Como aqui nós colocamos os 9 primeiros termos, cada termo possui a sua ordem. Como aqui é o primeiro termo, a ordem é 1, segundo termo, a ordem 2, e por aí vai. Mas, genericamente, essa ordem nós colocamos uma variável, que é n. Portanto, o termo AN é o nosso enésimo termo, ou termo de ordem n. Então, a posição do número da sequência vai ser o valor desse n. Exemplo, se eu quiser saber o 20º termo de uma sequência, o nosso n vale 20, portanto, nós teremos o termo A20 lá na frente. Se eu quiser saber o 30º, é o mesmo raciocínio, nosso n vai valer 30, portanto, o termo aqui seria A30. Além disso, aqui, nessa sequência, neste exemplo que eu trouxe para vocês, já que é uma sequência que segue infinitamente, nós chamamos esse tipo de sequência infinita. Já se a sequência estivesse escrita assim, significa que o 27, que é o nosso nono termo, ele é o último termo da sequência, então não tem mais nenhum termo depois dele. Então, se uma sequência possui início e fim, ela é classificada como uma sequência finita. Então agora vamos para alguns exemplos de sequências. Aqui vamos, nesse primeiro exemplo, abordar a sequência dos múltiplos positivos de 4. Então, o nosso primeiro número é o próprio 4, já que ele é divisível por 4. O nosso segundo elemento é 8, já que também é divisível por 4. E depois será o 12, depois será o 16, depois será o 20, depois o 24, depois o 28, depois o 32 e por aí vai, já que a sequência dos múltiplos positivos de 4 são infinitos, então nós temos que representar com esse símbolo de reticências aqui. Então aqui nós conseguimos classificar cada termo, onde que esse primeiro termo, 4, é o nosso A1, o número 8 é o nosso termo A2, já que é o segundo termo, o terceiro termo, 12, representado por A3, e por aí vai, como a gente já viu anteriormente. Então, novamente, pela quantidade de termos, essa sequência é classificada como uma sequência infinita. Já no nosso segundo exemplo aqui, nós temos uma sequência dos múltiplos positivos de 5 menores que 35. Então, vamos para os múltiplos positivos de 5, começando pelo próprio 5, já que 5 é divisível por 5. Depois de 5 vem o 10, depois do 10 vem o 15, depois de 15 vem 20, depois 25 e depois o 30. Já que eu quero saber a sequência dos múltiplos de 5,
menores que 35. Então, 35 é um múltiplo de 5, mas como eu quero saber os múltiplos menores, o 35 não está incluso. Portanto, a nossa sequência está limitada a somente esses termos aqui. Então, o nosso 5 é o primeiro termo, o 10 o segundo, 15 o terceiro termo, o 20 o nosso quarto termo, o 25 o nosso quinto termo, e o 30, o nosso sexto e último termo. Então, por uma sequência que possui início e fim, ela é classificada como uma sequência finita. Então, esse foi o nosso segundo exemplo de sequência, mas as sequências ou sucessões não são limitadas apenas a números, como, por exemplo, a sequência dos dias da semana, onde que o primeiro dia da semana é domingo, depois vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Assim, nós temos uma sequência que não é numérica, diferente dessas aqui, que possui uma ordem, mas de forma qualitativa. Então, ainda falando de sequência, nós temos como determinar os elementos dela, já que aqueles exemplos que eu apresentei para vocês já tinham os elementos de cada sequência, os valores do primeiro termo, do segundo, do terceiro e quarto, mas nem sempre é assim. Até porque algumas sequências podem ser definidas por uma lei de formação. O que é lei de formação? Basicamente uma fórmula que permite determinar seus elementos. Então vamos para alguns exemplos onde nós temos essa lei de formação e a partir dessas fórmulas nós iremos conseguir determinar os termos da sequência. Então, primeiro exemplo, a sequência é definida por AN, que é de forma genérica a nossa sequência, representada pelo termo geral 3n. Obviamente, com n pertencente aos números naturais não nulos. O que significa isso? Que o nosso n vai começar a partir de 1. Os valores que nós atribuímos para n é 1, 2, 3, 4 e por aí vai, já que esses números também representam a ordem de cada termo. Então, esse 3n é chamado termo geral em função de n, que é a nossa fórmula que nós iremos utilizar para calcular cada termo da sequência. Então, se a gente quiser calcular o primeiro termo, ou chamado termo A1, o nosso n, de forma genérica, nós temos a n. Então, quer dizer o quê? Se eu quero calcular o primeiro termo, o nosso n dessa vez vale 1. E se o nosso n vale 1, nós iremos substituí-lo nessa fórmulazinha aqui. E como 3n é o mesmo que 3 vezes n, nós iremos pegar 3 e multiplicar por 1, já que o nosso n vale 1. Então, dessa forma, o nosso primeiro termo A1 é 3 vezes 1, que vai ser igual a 3. Agora, vamos calcular o segundo termo, que é representado pelo termo A2. Então, dessa vez, o nosso n vai valer 2. Portanto, nós iremos substituir esse valor no lugar de n. Então, vai ficar 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, o nosso segundo termo da sequência, o termo A2, é 6. Já o terceiro termo, basta substituir o n por 3. Então, vai ficar 3 vezes 3, que vai dar 9. Logo, o nosso terceiro termo é igual a 9. Agora, o nosso quarto termo, nós temos que o nosso n vale 4. Então, no lugar de n, nós iremos substituir por 4. Portanto, vai ficar 3 vezes 4, que vai dar 12. E assim sucessivamente, já que nós podemos calcular qualquer termo da sequência. Assim, essa é a representação da nossa sequência, onde que o primeiro termo nós calculamos aqui, que deu 3, que é o termo A1. O nosso segundo termo aqui deu 6, que é o termo A2. E depois vem o 9, que é o nosso termo A3, que é o terceiro termo. Depois nós calculamos o quarto termo, que deu 12. Logo está aqui representado como quarto termo. E assim sucessivamente, já que nós podemos calcular infinitos termos a partir desse termo geral. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Inscrevam-se no canal para não perderem as próximas aulas. E não se esqueça de deixar seu like se você curtiu esse vídeo. Então é isso, pessoal. Fui!